Olá e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Dá Que Falar. Hoje trago-vos um tema que é muito querido a maior parte das pessoas, que é o desporto, e nomeadamente o futebol. Só que não vos venho falar do futebol pelos melhores motivos. Pelo contrário, venho falar-vos de violência no desporto. O tema que eu trazia para hoje era um tema que já está gravado, só que eu decidi adiar esse episódio de podcast para uma outra altura e colocar este. Aliás, eu tinha pensado fazer por causa de um outro tema, tinha mais a ver com a atualidade, então, portanto, achei que devia falar desse tema, que era a saída do Ruben Amorim para Manchester. Só que, entretanto, eu fui ver o jogo do Sporting a Braga e houve lá um acontecimento de violência no desporto que eu assisti, foi onde eu estava e, portanto, achei que não podia não falar deste tema hoje. Ou seja, eu estava em Braga, estava no camarote, fui convidado, tive o privilégio de ter acesso a um camarote em Braga para ir ver o jogo e assim o fiz. Fui para o camarote, como não sabia sequer quem é que iria estar nesse camarote, não conhecia as pessoas que iam lá estar, a não ser as que estavam comigo, eu resolvi não levar nada alusivo ao Sporting Clube Portugal. Fui vestido assim, quase como estou agora, foi com uma t-shirt branca, como estou agora, e não veio absolutamente nenhum símbolo, nenhum cascol, nenhum equipamento, nada do Sporting. Estavam lá várias pessoas. Estavam lá pessoas vestidas de Sporting, havia outras que não estavam, porque havia pessoas do Sporting e havia pessoas do Braga. Estavam lá senhoras, crianças, homens, estavam lá pessoas mais novas, estavam lá pessoas mais velhas. E mais novas e mais velhas no sentido de adultos, adultos jovens, adultos mais crescidos. O que é que acontece? Quando o Sporting faz o primeiro golo, algumas pessoas que lá estavam do Sporting levantaram-se e gritaram golo. Uma reação normal, é um ato reflexo. E gritaram golo. De imediato calaram-se e pensaram, não devíamos estar a fazer isto aqui. Porquê? Porque mesmo à nossa frente, à distância de um braço esticado, portanto, estavam como se estivessem no lugar da frente a nós. É como se fosse uma fila, com outra fila à frente, e começava a claque do Braga. Portanto, no lugar à frente do nosso estava a claque do Braga. De imediato, já tinham visto, estavam ali pessoas do Sporting, de imediato começaram a insultar e a tentar agredir aquelas pessoas. Se limitaram a levantar, a gritar golo e a calarem-se de imediato. De imediato. E de imediato também foram insultados e agredidos. Havia lá um jovem que tentou acalmar as pessoas, a dizer, calma, está aqui o meu pai e o meu tio, eles se limitaram-se a gritar golo, não é preciso insultar, etc. Levou logo um estalo na cara, só por estar a dizer isto. Linda atitude. Aquilo foi complicado. Aquilo aconteceu duas vezes. Esta primeira vez, os seguranças foram logo separar ali as pessoas, impedir que elas entrassem na zona de camarote. A polícia esteve ali um bocado, depois foi-se embora. Polícia com capacetes, com escudos, esteve ali um bocado e depois foi-se embora, desceu para algum sítio que eu nunca mais os vi. Mas também não os vi quando eles apareceram. Estão em algum lado de prevenção, não desapareceram completamente, estão em algum lado onde eu não os vi. E estivemos a seguir ao primeiro golo e a seguir a acalmarem aquilo, fechados durante um tempo dentro do camarote por ordens da segurança. Passado um bocado, as coisas estavam mais calmas e os seguranças deixaram-nos sair outra vez. Deixaram-nos, entre aspas, porque eu, como sempre, vejo o jogo de pé, não costumo ver o jogo sentado, é muito raro sentar-me. E eu estava na janela que faz a separação da parte interior do camarote para a parte exterior. Vi o jogo sempre ali, como hábito, não foi por mais nada. E portanto presenciei tudo ali muito de perto. Estava eu nessa zona, antes de terem acontecido as primeiras agressões ou tentativas, quando chega uma pessoa que trabalha para o clube, que nos foi alertar, porque tinha visto uma pessoa vestida com equipamento do Sporting, e foi alertar, porque à frente era a claque do Braga, e que era muito perigoso estar ali com aquilo, classificando os indivíduos da claque do Braga como muito violentos, como autênticos animais, chamam-nos vândalos ou algo assim. Aliás, classificou-os mesmo como aquilo que se manifestou depois ser o comportamento deles.
alertou-nos para o perigo que era qualquer tipo de reação nossa a um golo, ou mesmo algo que nós nem precisávamos fazer nada, bastava que eles ficassem chateados com o lance da sua equipa, o árbitro, algo que acontecesse, que eles se iriam manifestar contra nós. Até achei um bocadinho exagero, porque se nós não nos manifestássemos no sentido de os insultar, etc., não aconteceria nada. Mas afinal a pessoa tinha razão. Eles manifestaram-se tentando agredir-nos e insultando-nos, etc., pelo simples facto de o Sporting ter feito um golo. Da primeira vez houve quem gritasse golo, da segunda nem golo foi gritado e eles à mesma tentaram agredir, invadir. A pessoa deixou o seu contacto para que nós avisássemos se alguma coisa estivesse a acontecer, mas e disse que de todo modo ia deixar já a segurança avisada para estar com o olho no nosso camarote, porque temia que alguma coisa viesse a acontecer, e aconteceu, e a segurança interveio rapidamente e eficazmente. Ora bem, isto é totalmente inadmissível. Eu não queria estar aqui a particularizar, a falar do Braga, porque isto acontece em vários clubes, mas tenho que falar porque, em primeiro lugar, foi onde eu vivi esta situação, foi onde ela aconteceu, e portanto é dela que eu falo, e tenho que falar da responsabilidade do Braga, dos dirigentes do Braga, e porque é recorrente isto acontecer ali naquele estádio. Já tinha conhecimento de várias situações, passadas até dentro de camarotes, com pessoas do Braga que não queriam que tivessem outras que não do Braga, com equipamentos de outros clubes, pessoas que estão num camarote destinado ao clube adversário, como foi o caso do Sporting ainda este fim de semana, que as pessoas tiveram que ser retiradas do camarote porque estavam a tentar invadir e agredir por causa da presença do Hugo Viana, uma pessoa que para já deu tanto àquele clube, ainda por cima, e já não é a primeira vez que tentam fazer isto por causa do Hugo Viana. Não entendo, mas aliás, não entendo, ponto. Não entendo, não é por ser o Hugo Viana ou quem quer que seja, não entendo. E aconteceu connosco, porque umas pessoas se levantaram a gritar golo, da segunda vez, simplesmente porque foi golo, da terceira vez, os seguranças já não nos queriam sequer deixar estar lá fora, e depois o quarto golo, coitados, já não faziam nada, não é? Mas aconteceu ali algumas vezes, só que esta situação é grave, porque naquele camarote, como eu disse, estavam crianças, senhoras, pessoas mais velhas, pessoas de outros clubes que não só o Sporting, não estavam pelo menos do Braga. Estava lá um senhor do Braga com um amigo que pouco se manifestava, não se via manifestar nem por um gol de um clube, nem para o gol do outro. Portanto, estava lá, se calhar é adepto de outro clube e, como gosta de futebol, foi ver aquilo que para ele seria um bom jogo de futebol. Estava lá um pai com uma criança de 10, 12 anos, adeptos do Braga. Estava lá uma senhora com uma filha, adeptas do Sporting. Aquela senhora do Sporting estava vestida de roupa lisa, preta, com um cachecol preto que na ponta tinha um leão verde bordado. Creio que sentada nem se percebia se a senhora seria de Braga, do Sporting, de nenhum clube. Estava ali sentada, normal. Não se manifestou, não nada. Esta senhora levou com uma garrafa na cabeça, a filha também levou com garrafas, acabaram por fugir dali, sair dali. O pai, que estava com a criança do Braga, também levou com uma garrafa na cabeça, retirou logo a criança, que estava cheia de medo, como deve imaginar. Estivemos nós a sentá-lo numa cadeira daquelas altas de bar, tinha posicionado de lá dentro do camarote de forma a que ele pudesse ver, acalmá-lo, etc. Espero que não fique traumatizado com o futebol, porque o futebol não é isto. Espero que continue a ir à bola. Nós, entre sportinguistas e bracarenses, lá no camarote, estivemos na conversa, analisávamos lances, falávamos tranquilamente, mas depois um grupo de energúmenos que estavam ali só para criar violência. Estava também o tal senhor que eu ainda agora referi, que não sei de que clube é que ele seria, levou com uma garrafa na cabeça, mas com tal força que eu só vi a cabeça dele assim, vi toda para trás. Atos de violência completamente parvos. Arrancaram plantas, atiravam plantas, porque havia uns canteirozinhos com umas plantas, não percebiam para quê, disse só para haver mais algo de arremesso. Havia pessoas no camarote ao lado a chegarem garrafas de vidro, de cerveja, para eles atirarem coisas de vidro para magoar mais.
Só gente doida, no mínimo. Isto tudo aconteceu ali à nossa frente, à minha frente, sem, como eu disse, eu estava na zona de separação da parte interior para a parte exterior do camarote, a ver o jogo como é meu hábito, ver assim. Assisti aquilo ali de perto, não consegui perceber a lógica. Eu estava vestido assim, portanto, uma t-shirt branca, sem ilusão nenhuma ao Sporting, e eu, como todos os outros que estavam sem ter nenhuma alusão a nenhum clube, eles achavam que éramos todos do Sporting. Havia um senhor do Braga a dizer: eu sou do Braga, e ele disse: não quer saber, levas tu e levam-nos todos. Queria bater em toda a gente. Ora bem, isto é violência, basicamente é violência, haja ou não haja, porque não houve nenhum comportamento provocador, porque festejar um golo, mesmo que seja em frente a uma claque, não é nada de provocação, é simplesmente festejar um golo. Isto leva a atos primários, básicos, primitivos de gente neandertal a querer agredir outro, e só porque são de outro clube. Aliás, eles já se tinham olhado várias vezes, estavam ali a ver se havia alguma provocação, a ver se havia alguma reação para poder explodir. Estão lá mesmo para isto, não estão para outra coisa. Estão no estádio de futebol, é suposto ter as pessoas da casa e os visitantes e conviverem todos. É desporto, o desporto é isto. Aliás, o desporto não devia ser isto tudo que eu estive a falar até agora. Não sei quanto tempo é que eu estou a falar, mas há tempo demais para falar daquilo que não é o desporto em vez de estar a falar do desporto. O desporto, portanto, não deve ser isso. O desporto deve ser, e é, sem dúvida alguma, uma fonte inesgotável de emoção, de paixão, mas tudo positivo, não uma emoção negativa. Isso é algo que vem porque nós, desde crianças, somos habituados a crescer a gostar de determinado clube, a vibrar com as vitórias, a chorar com as derrotas. Somos do clube do nosso pai, do nosso irmão, do nosso avô, ou mãe, irmã e avó. Somos desse clube. É algo que nos liga, aqueles momentos bons. Eu quando era pequenino ia com o meu avô ao futebol. Agora se calhar não dá para dizer isso, não é? Agora quando era pequenino não ia ao futebol, ia em casa, só quando comecei a ficar um bocadinho mais crescida que comecei a ir, porque o meu pai tinha medo de me levar. Hoje em dia é um bocado mais assim. Mas o desporto era isto, era aquela paixão toda que nos fazia vibrar com as vitórias, chorar com as derrotas, e o desporto sempre teve o condão de unir pessoas de diferentes origens, de criar uma sensação de pertença, ou criar uma comunidade, e a sensação de pertença de que nós pertencemos ao clube e o clube pertence-nos um bocadinho a nós também. E isto tudo geralmente traz coisas positivas. E, por exemplo, até serve muitas vezes como uma conversa, um tema desbloqueador de uma conversa. Às vezes pessoas que não se conhecem, aquilo é um tema para desbloquear. Sei lá, então vi o jogo desta semana, é de clube e tal. O desporto tem coisas boas, deve servir para unir e não para afastar, deve servir para trazer, para enaltecer tudo aquilo que vem de bom. Começa por enaltecer até as qualidades técnicas de alguém para determinado desporto, no caso o futebol, onde nós os vamos ver jogar, a fazer aquilo que nós se calhar gostávamos de fazer se tivéssemos tido a oportunidade ou o jeito, e fazer-nos vibrar com alegrias, a vermos as fintas, ouvirmos os cânticos, e não a questão da violência, como casos em que nós já vimos de crianças pequenas que entram em jogos. Lembro-me de um caso aqui há poucos anos atrás, de uma criança que ia com o equipamento do Benfica para o estádio do Famalicão e não o deixaram ir. O pai leva o filho para aquele lado, se calhar são sócios do Famalicão, mas o filho tem como clube o Benfica, porque vence mais do que o Famalicão, porque se calhar até gosta do Famalicão como segundo clube, isto é perfeitamente normal, e não queriam deixar a criança estar ali. Uma criança! Onde é que nós já chegámos? Mas que raio de desporto é este? Que raio de gente é esta? E portanto eu acho que quando nós temos o desporto e o desporto coletivo, o sentimento de comunidade, o sentimento de equipa, a questão da disciplina, do respeito, isto tudo faz parte do desporto. E faz parte do desporto para os atletas e também tem que fazer parte do desporto para os dirigentes, para os adeptos, para todos nós. De outra forma, deixa de se chamar desporto, passa-se a chamar outra coisa qualquer. Então vamos ao futebol, não, vamos ali ao ato de selvageria. Pronto, eu comprei os bilhetes para ato de selvageria.
façam uma coisa à parte só para estes energúmenos. Esta mesma paixão, dizem, não concordo muito, que tende-se a transformar em violência, em algo negativo. Eu não consigo conceber que seja a paixão que vai gerar a violência no desporto. Porque se a paixão é pelo desporto, eu tenho que saber vibrar com o grande gol da minha equipa, como tenho que saber reconhecer que houve um grande falhanço no meu guarda-redes e outra equipa marcou, ou que marcou um grande gol. O que quer que seja, eu tenho que saber admitir isso, porque é o desporto. Há a marcar, há a sofrer, há a ganhar, há a perder, há a empatar, e tudo isso faz parte do desporto. E o meu adversário, que até pode ser o meu amigo que está sentado ao meu lado, não tem culpa nenhuma disso. Nós já não podemos ir aos estádios de futebol com os filhos, com os amigos, não podemos ir ver um Sporting Benfica e eu ir com um amigo do Benfica sentar-se ao meu lado a ver o jogo. Não é possível isto. Tem que estar tudo separado em setores. Isso é uma coisa também que me faz muita confusão. Os adeptos normais, singulares, não reunidos em grupos de adeptos, em claques, terem que ser separados e segregados uns dos outros. Porque há meia dúzia que vão ver o equipamento do outro, ou o outro a festejar e vão-lhe bater. Não acho que seja absolutamente nada normal. Separar claques, sim, entendo. São 3.000 pessoas ou mais que estão ali todas juntas, todas pelo mesmo, e quando é porcaria não são 2 ou 3, são 2 ou 3 mil. E desculpem dizer isto, quando é porcaria, é mesmo assim. Agora, na situação do Braga em particular, quando uma pessoa que trabalha no clube sabe que estas situações acontecem e que é recorrente, que a direção sabe que isto acontece, portanto o clube, a direção sabe que isto acontece e nada se faz, eu tenho que dizer que é uma conivência e isso não se pode permitir, isto tem que ser falado, tem que ser imposto terminar e imposto mesmo, e não é difícil terminar, é só quererem. Se não querem terminar, há conivência. Há formas simples de resolver aquilo. Há uma grade que separa a claque do resto. Ponto, não conseguem chegar a lado nenhum. Vêem pior, azar, portassem-se melhor, não queremos saber, tem que estar ali naquele sítio, não podem invadir outros setores. Portanto, para trás não conseguem ver, para a frente conseguem, não há nenhuma grade. Pronto, tranquilo, está bom, simplesmente não batem nos outros, estão ao lado. Há X lugares de distância, há um muro um pouco mais alto, há separações em acrílico, vidro ou lá o que quer que seja. Façam separações, protejam as pessoas daqueles que recorrentemente praticam atos de selvageria. Se não o fazem, e se têm conhecimento que isso existe e que é de fácil resolução, poucas dezenas de milhares de euros resolvem aquilo, então são coniventes, ponto final, não há outra coisa a chamar este tipo de dirigentes que não resolvem estas situações. Mas dizia eu que da questão da paixão pode gerar a violência e que eu não consigo conceber isto, mas há uma linha muito tenue entre o entusiasmo e a agressão neste fenómeno do futebol ou da violência no desporto, porque tão depressa estão eufóricos a festejar uma grande jogada que um lance contra-ataque pode dar origem a meio das confusões. E depois falam sobre vários fatores que podem estar ligados a este tipo de violência, como a pressão social, o alcoolismo e a rivalidade entre as equipas. Não sei se isso é verdade, se não é verdade. Eu não vejo que a rivalidade tenha que trazer isto. A rivalidade deve trazer, até pode trazer uma brincadeira no dia seguinte, voltaste a perder, não jogam nada, brincadeiras entre amigos. Agora, fazer com que alguém seja agredido só porque uma equipa sofreu um golo, e qual a rivalidade entre determinadas equipas? Uma luta para ser campeã, outra luta para tentar ir à Europa, outra tenta para tentar não descer divisão. Qual é a rivalidade entre estes? Se disserem que há uma rivalidade entre clubes que lutam entre si para ser campeões, sim, há rivalidade, mas porque é que essa rivalidade tem que ser ódio? São duas palavras diferentes, não são sinónimos. Não tem que haver, nem sequer uma é consequência da outra, não tem que haver violência só porque há rivalidade ou só porque há pressão social, quer que seja. Não tem, não pode, e no desporto muito menos, e não é necessário que exista, e não é um fenómeno tão difícil quanto isso de acabar com ele. Este fenómeno da violência é um fenómeno que
já não é, além de ter um impacto duradouro e profundo, porque já está muito entranhado e porque já dura demasiado tempo, parece que se vai perpetuando no tempo, que já é geracional, que já é uma mentalidade que demora 2 ou 3 gerações a mudar, e não é verdade. Isto pode acabar de hoje para amanhã. Só que afeta não só os jogadores, como os dirigentes, como todos esses participantes no mundo do desporto, como também e principalmente os adeptos. Como hoje em dia já não há segurança para se ir em família ao futebol, mãe, pai e filhos comprarem o seu bilhetinho ao futebol, porque já não é só um jogo de futebol, este jogo é de alto risco, este é muito perigoso, e depois é tudo bem dentro do estádio, até corre bem aqui, mas depois tenho medo de ir para casa a pé. Isto são situações que já se começa tanto a dar tanta importância e a dizer que está entranhado e que é difícil de combater por falta apenas de vontade, que as pessoas começam a acreditar que isto é assim, quando não é. Não é, não tem que ser, não pode ser e até pode não ser. É a imagem do próprio desporto que fica manchada, e por mais que se tente, e nota-se às vezes o esforço em tentar limpar a imagem do futebol, dando vários exemplos como o futebol pode trazer algo positivo, fair play, pode trazer, dão exemplos também de pessoas que querem fazer o bem e ajudar o próximo, e os exemplos dos jogadores ou dos clubes que fazem voluntariado ou quer que seja. Essa imagem não é limpa dessa forma. Isso é algo que o desporto também deve trazer. Não é uma ação que serve para limpar nada. Isso é normal que aconteça. É bom que se fomente a solidariedade, o voluntariado, a ajuda ao próximo. Tudo isso é muito bonito e deve acontecer, mas não é isso que vai limpar a imagem da violência. Isso é uma coisa completamente à parte. Não apaga, é normal e tem que acontecer e tem que se fomentar tudo o resto. A parte da violência à parte, essa imagem não é apagada com isso. A parte da corrupção também é outro problema, da corrupção no futebol, que depois se prova, mas não se prova, mas afinal aquele elemento de prova não serve, mas já se sabe que existe, depois entretanto aparece outro. Tudo isso não se limpa com aquelas açõezinhas que são muito importantes, são até fundamentais, mas não podem ser usadas para limpar a imagem, devem ser usadas porque o desporto é isso mesmo também. É fazer o bem ao próximo, é ajudarmos, é ajudar também a realizar sonhos, é tornar a vida das pessoas melhor. Então tem que se implementar formas para que as pessoas e as famílias possam ir aos estádios e sentir isso como um lugar seguro. Tenta-se fazer coisas, já se tentam criar bancadas da família. As bancadas da família devem ser todas, ou quase todas. Metam uma para as claques e metam bancadas da família. Vamos imaginar que o estádio tem 4 zonas de bancada, para não dizer que tem 8, já a considerar 2 anéis. Uma para as claques da casa, para as claques adversárias, uma para a zona mista, onde querem estar as pessoas que querem ir com os amigos, uma para a zona de sócios, onde só podem estar sócios daquele clube, uma para a zona... Inventem zonas que quiserem, acabem com a violência. Porque não é por haver mais ou menos zonas que há mais ou menos violência. A violência continua a existir, pode estar confinada num espacinho, mas está lá toda a mesma. Criar zonas serve, se calhar, para as pessoas escolherem um local onde mais gostam de ver o jogo. Não simplesmente para estar seguras. Olha, quem está seguro vai ter jaular aqui. Quem está aqui a ser violento, quem está aqui a cometer todos estes, eventualmente até crimes, estão à solta. Esses estão todos à solta. Quem quer prevaricar está à solta. Quem estiver correto está ali no cantinho, confinado. Entra mais cedo, sai mais tarde. Ou então não, porque às vezes já deixam ficar as claques até mais tarde, não é? Agora queria passar para ir para o estado. Não pode, agora vem passar as claques, é perigoso. É neste mundo que nós vivemos. Tudo bem que se faça uma separação para as claques, irem ali, são muitas pessoas, etc, etc. Não podemos andar a viver em medos, e sempre com medos. Há medidas que devem ser implementadas para tornar todo o desporto, e o futebol em particular, mais seguro. E tem que começar também na educação que é dada às pessoas. Na educação que depois se aplica ao futebol e aplica a tudo o resto. Como mostrar que a violência não é um bom caminho. Isso pode fazer nas aulas de cidadania ou noutras, em todos os momentos da escola, pode ser demonstrado que a violência não leva a nada.
podem mostrar o que é que acontece às pessoas que causam ou que são sujeitas à violência, levem-nos aos hospitais se for preciso, mostrem slides, façam o que quiserem, mas mostrem quais são as consequências da violência, da prisão, o hospital, o caixão. Mostrem às pessoas que violência não leva a nada, em geral e em particular no desporto. Criem consequências para quem pratica violência. Expliquem a cultura do fair play. Expliquem quanto o fair play pode ser bonito. Mostrem imagens de fair play, quer no futebol, quer fora do futebol, praticados em diversos desportos, praticados por futebolistas fora do desporto, atos bonitos. Fomentem o que é bom, o que é bonito. Mostrem imagens disso. Nas televisões, nos estádios, nas escolas. É uma questão de nós transmitirmos estas mensagens culturais para tornar o desporto e o mundo cada vez melhor. As pessoas cada vez melhores. Vivermos num mundo cada vez melhor. Para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Parece que não há vontade de fazer isso e não é tão complicado. Não é, porque está tudo perdido. Façam por isso. Não é difícil, todos nós e quem tem responsabilidades. Não é difícil, é hoje, é já. E há coisas que demoram mais tempo, como mudar mentalidades, sim senhor, mas enquanto não se mudam as mentalidades, há consequência para quem prevarica. Por exemplo, os clubes podem e devem ser penalizados com multas elevadíssimas. E não estamos a falar daquelas multas agora, pirotecnia, toma lá mais 3.000 euros. Não é 3.000, é mais. É 15, é 30, é 50, é 100, é o que for, por jogo, não interessa. Há de ser tanto que os clubes vão de começar a impedir que aconteçam determinadas coisas. Não é tanto os petardos e isso, não, acho que não é tanto por aí, mas pronto. Mas são atos de violência. Há determinadas coisas que não são permitidas. Se é também a pirotecnia, que seja, que definam o que vocês quiserem, desde que vão às coisas mais importantes também, pesadíssimas multas para as equipas. Se tiverem que perder patrocínios, percam patrocínios. Aí são os patrocinadores que têm que ter nas cláusulas. Se acontecer atos de violência, nós podemos rescindir contratos, ou então há uma imposição qualquer, tem que perder logo aquele patrocínio porque o clube foi condenado e não pode ter patrocínios, o clube que é condenado em atos de violência praticados pelos seus adeptos. Os adeptos praticaram, está lá aprovado que foram os adeptos do clube X, portanto o clube é condenado, não pode ter patrocínios. Façam isso, façam o que quiserem. Não me incomoda absolutamente nada. É da maneira que começam a agir. Depois temos os indivíduos em si. Portanto, temos os clubes e temos os indivíduos. Eu acho que as próprias tutelas, vamos ver, isto que eu estava a dizer, por exemplo, dos patrocínios, pode ser o Estado, podem ser quem tutela o futebol, UEFA, FIFA, Federação, Liga, todas essas entidades podem atuar sobre os clubes. Aquele clube tem, como nós já vimos, por exemplo, no caso que aconteceu no Benfica, quando foi jogar a Madrid 2 vezes, aqui há uns anos atrás, que várias vezes houve problemas. E depois havia a ameaça de poder jogar à porta fechada um jogo. Isso não chega, não basta. Não basta, não é preciso o Benfica, não basta. Tanto não basta que não bastou. Continuaram-se a repetir as situações. Agora, se as consequências for, não jogam nas competições europeias durante não sei quantos anos, a ver se a coisa não muda. Claro, se estamos a falar de um clube no meio da tabela que não vai às competições europeias, isso não chega. Mas há outras formas de penalizar que chega. E os clubes vão começar a ter de atuar para impedir eles serem essas sanções. E como é que eles vão fazer isso? Hoje em dia há sistemas muito fáceis de identificar quem pratica determinados atos. Estão naquela zona, há câmaras, é filmada, a pessoa é identificada. É sabido quem é essa pessoa é expulsa de sócio, é impedida de entrar no estádio, os próprios tribunais podem impedir que aquelas pessoas, e já fazem, que aquelas pessoas não possam estar em estádios de futebol, nem próximo de estádios de futebol nos dias de jogos, começam a proibir, se tudo isto tiver consequências, estiver bem implementado, e com consequências pesadas para os clubes, então os clubes aí vão começar de uma forma egoísta, bem sei, mas vão começar também a acabar com a violência nos esportes. E atenção, e não é por ser o Sporting, mas Frederico Varandas é das pessoas que mais têm lutado por um futebol e por um Sporting mais limpo de violência e tudo isso. Basta ver o que é que aconteceu em Alcochete e as medidas todas que, a seguir à sua eleição, ele fez relativamente às claques. Também, ok, porque houve muita gente a insultá-lo
e a dizer e ao Varandas o que faz aqui, blá blá blá, e querer mandá-lo embora. Certo, mas não é porque são 2 ou 3 insultos, isso vos garanto eu, muito menos sendo ele quem é. Não, não é por aí, não se chateia muito com isso, não deve ligar nenhuma mesmo. Eu falo por um Sporting com princípios, com valores, por um desporto com princípios e com valores. E falo muito bem. É pena que os outros todos não sigam o exemplo. Um, e que as tutelas não sejam mais eficazes nisso. Todos juntos podem fazer muito e muito rápido. Nos anos 80, muitos se lembrarão, e a maior parte não, porque uma grande parte dos jovens já nasceu uns 20 e tal ou 30 e tal anos depois disto, mas no início dos anos 80 havia um fenómeno muito preocupante em Inglaterra, no Reino Unido, que eram os hooligans. Ora bem, quem é que não se lembra, volta a existir, na tragédia de Hazel Park? Eu lembro-me, era pequeno, mas lembro-me, era jovem, mas lembro-me, e não foi só esse, foram vários outros casos, e aquilo foi de facto horrível, e aí parecia que era algo que não se conseguia controlar, mas foi controlado por alguém que sabia bem controlar e impor aquilo que era para impor e ter rédeas e pulso firme, e é isso que é preciso. E os ingleses que tinham. O futebol estava a ser manchado com aquela imagem, o futebol inglês estava a ser manchado com aquela imagem internamente, na Europa, e até podemos dizer que o futebol inglês estaria em risco, afetando a sua reputação, a reputação do país, a reputação da própria população, foram implementadas várias medidas que são inovadoras e que ainda hoje são consideradas como excelentes medidas atuais e que infelizmente em muitos países ainda não as implementaram. Mas eu não estou bem recordado se os clubes ou alguns clubes, nomeadamente até o Liverpool, se não esteve impedido de participar nas competições europeias durante algum tempo. Mas creio que isso aconteceu. A questão é, o governo britânico introduziu legislação para combater a violência no futebol. Eles permitiam a partir daí que fossem aplicadas medidas como a proibição de entrada nos estádios ou até estar nas imediações dos estádios para os indivíduos que fossem condenados por comportamentos violentos. Isso também já hoje em dia se aplica aqui em Portugal, mas são penas de poucos anos. Se calhar deviam ser penas bem maiores para que os indivíduos condenados por estes atos violentos sirvam como exemplo para que mais ninguém pratique, porque são condenados e estão 3 anos afastados do estádio. Se ainda ali a 3 anos já lá está, é um pulinho. Não pode mais, aquele indivíduo não pode durante no mínimo 10 anos, vá. Temos que comparar isso com homicídio. Não temos. Aquele indivíduo agrega consigo uma força de um grupo que vai fomentar a violência. É ele e são mais não sei quantos. Os outros não foram condenados, ninguém se descobriu quem são, ele vai condenado sozinho. Não, ele foi condenado sozinho, mas ele participou com vários. Ou não, mas isto é uma hipótese. Portanto, aquele indivíduo que pode influenciar vários a ir com ele naquela onda de violência, também serve como exemplo para que não o façam. E, portanto, durante muitíssimos mais anos, se não para sempre, não entra no estádio de futebol. Ponto. Na minha opinião era isto. E o governo britânico teve essa coragem, nos anos 80, a implementar esta medida, e muito bem. Depois implementaram algo que eu também acho que é significativo, que teve muita importância, que foi o investimento em tecnologia e em prevenção. Portanto, a segurança foi incrementada através de câmaras de videovigilância, permitindo identificar os indivíduos com aqueles comportamentos violentos e reunir provas para processos judiciais e também saber quem são as pessoas para que até os próprios clubes os possam impedir em processos disciplinares de voltar a entrar no estádio, de serem sócios, o que quer que seja. E os clubes atuarem aí também. O governo britânico, o futebol britânico, teve ainda uma outra forma de atuar, que foi a colaboração internacional. Para garantir que o futebol inglês, visto no resto da Europa, no mundo,
fosse isto como um futebol seguro e que os adeptos eram adeptos seguros e não hooligans, foram feitas colaborações internacionais onde eram partilhadas informações sobre aqueles adeptos violentos, garantindo que esses adeptos não iriam estar presentes naquelas competições, dando informações, partilha de informação sobre quem eram aquelas pessoas que estavam proibidos, havendo proibições de se deslocarem para fora do país durante o período das competições e por aí fora. E com isto conseguiu-se limpar a imagem do futebol inglês e conseguiu-se permitir com que a violência começasse a ganhar um fim, nomeadamente na questão do hooliganismo. Ao mesmo tempo foram lançadas campanhas para educar as pessoas relativamente aos adeptos, para que percebam o impacto negativo da violência no desporto, para promover uma cultura de fair play, para promover uma cultura de respeito. E o futebol, de facto, é muito mais bonito quando assim é, quando as equipas podem celebrar juntos antes dos jogos, quando as equipas podem não se agredir umas às outras quando a outra perde no final do jogo. E foi criado também nessa altura, e nos longínquos anos 80, um ambiente familiar, criando com as autoridades esportivas e os clubes em conjunto para criar ambientes propícios às famílias, fosse com bancadas de zonas de família, fosse com zonas de fan zone, digamos assim, familiares. Isto tudo começou a ser pensado nessa altura lá no futebol britânico, enquanto nós cá só há pouco tempo começamos a ter fan zones de clubes, mas só com o objetivo de separar o trigo do joio, no fundo. Nem é o trigo do joio, é separar os violentos de um lado dos violentos do outro. Pelo menos numa zona mais imediata ali perto do estádio. É pouquinho, é parecido com, mas não tem nada a ver. A verdade é esta. E aqui eu acho que era bastante fácil. É bastante fácil. Com estas medidas que eu disse, com a tutela a penalizar os clubes, do Poder Judicial também atuar sobre os indivíduos, nós reunimos aqui todo um círculo de medidas eficazes que acabam de vez com a violência no desporto. Ou seja, recapitulando, todas as instituições que tutelam o futebol, se atuarem sobre os clubes, impedindo-os de poder levar adeptos nos jogos fora, seja jogos nacionais ou internacionais, ou jogos à porta fechada, ou penalizações, coimas, multas altíssimas. Quando eu digo altíssimas, são mesmo altíssimas, não são aquelas palhaçadas dos 3.000 euros. Quando as instituições internacionais fizerem a mesma coisa, os excluírem das competições europeias ou das competições nacionais ou descidas de divisão, isto já seriam mais as nacionais, ou quer que seja deste tipo de medidas que afetem diretamente e gravemente o funcionamento de um clube, o clube também vai atuar disciplinarmente sobre aqueles sócios prevaricadores ou adeptos, impedindo-os de serem sócios do clube, impedindo-os de ver jogos no clube, impedindo-os de praticar os atos violentos, dissuadindo-os, esses e os outros todos, de praticar os atos violentos. E com o Poder Judicial a atuar sobre os indivíduos também com penas de prisão, penas de impedimento de acesso aos estádios, durante muitos e muitos anos, porque é que seja, penas altíssimas, pesadíssimas, também vão ajudar a que esses não prevariquem mais e vão dissuadir os outros de prevaricar. E isto associado às culturas, ao ensino de uma cultura pacifista, de uma cultura de desporto, de fair play, de comunidade, vida em comunidade, vai também alterar as mentalidades e vai ter um efeito a longo prazo que vai até ser mais importante a longo prazo, lá está, do que estas medidas imediatas. Mas estas medidas imediatas acabavam já de vez com a violência no desporto. Não é difícil implementar, é só querer. Olhando para este exemplo de Inglaterra, acho que é fácil chegarmos a esta conclusão. Não é muito difícil promover um ambiente desportivo mais seguro. E tudo isto passa por estas medidas que eu disse, como também passa pelos dirigentes desportivos terem um discurso muito mais de fair play e de desporto do que um discurso de constante guerra e de separação, de divisão, de ataque, e preocuparem-se mais em educar todos aqueles que gostam de futebol, dando exemplos de que o futebol pode ser uma coisa boa e não uma coisa má.
como ficam às vezes muito admirados de presidentes de dois clubes se darem, de serem amigos, mas qual é o mal e só tem é bom. São adversários em campo e amigos fora, qual é o problema? Dois colegas de equipa que foram jogadores de futebol e agora vão para equipas diferentes, deixam de ser amigos? Também não. Uma coisa não invalida a outra. O desporto é um lugar, tem que ser um lugar bom, tem que ser um lugar de coisas positivas, tem que ser um lugar de união, uma fonte de alegria e jamais de divisão e de violência. Eu acredito muito nisto, acredito que o futebol, o desporto pode ser isto, e é este o futebol que eu gostava que passasse a existir. É possível, é fácil, não entendo como é que não se faz. Está na altura de começarmos a exigir que isto seja feito. Gostaria muito de ouvir a vossa opinião sobre este tema, as vossas experiências, partilhem convosco experiências que tenham tido sobre este tema. Como é que acham que era possível se combater a violência no desporto? Que medidas é que vocês podem sugerir? Partilhem essas vossas ideias e as vossas experiências comigo, seja nos comentários do Spotify, quem estiver a ouvir no Spotify, no YouTube, quem estiver a ver no YouTube, ou através até mesmo do meu Instagram, seja por mensagem direta ou nos comentários dos posts onde eu informo da publicação deste novo episódio. Portanto, conto e gostaria muito da vossa colaboração e da vossa opinião. Espero que tenham gostado deste episódio. Obrigado por estarem desse lado e até ao próximo episódio. Um abraço.